Olá, pessoinhas! Como estão vocês também? Espero que sim. Bem-vindos ao meu coração de Dorama com a Time, vai dar risada e refletir um pouco sobre cada filme Dorama. E hoje eu vim trazer a continuação pra vocês de notas da última vez. Gente do céu. Olha, sinceramente, eu tô embasbacada. Sério, não, olha, eu realmente amo doramas com essa vibe. Porque, tipo, eu gosto de doramas de romance e tal, mas esses doramas que colocam você pra pensar, que colocam você pra duvidar até de si mesmo quando olha no espelho, é o dorama. Gente, não tem como. E esse dorama aqui tem um plot twist tão grande que, ai meu Deus do céu, sinceramente, é incrível a forma como foi trabalhado isso aqui. E tipo, o Likan, né? Lembra que eu falei pra ele no outro vídeo que eu achava ele estranho, né? E que eu cheguei a falar no outro vídeo também que ele tava manipulando o professor para que o professor continuasse, tipo, dando as aulas pra ele para que ele continuasse escrevendo, né? Continuasse ali lendo a história dele. Lembra que eu falei? Porque tava na cara aquele papinho dele de, sabe? Onde é que eu não iria conseguir identificar aquilo? Sabe, o Octagon criou um monstro, meus queridos. Pra me enganar precisa de muita coisa. Tipo assim, não dizer que ele não me enganou, porque ele me enganou. Mas em questão de saber que tinha alguma coisa errada com ele e que ele tava manipulando o professor, isso aí eu sabia, né? Mas eu não sabia como ele tava enganando o professor até o final. Gente do céu, eu realmente fiquei assim, oh my god. Não, eu não acredito, não. Ai, meu Deus. E tipo, corrigindo uma coisa aqui, né, do último programa, eu não sei se eu falei o nome eu acho que eu falei Moonri, mas na verdade o nome dela é Minri, e o nome do Seiyun, tá? Porque eu tava falando Suyun e é Seiyun, tá? É Seiyun o nome dele. Eu não tinha prestado muita atenção no nome dele, nem no nome dela, mas aqui eu prestei atenção e é Seiyun e Minri, tá? E beleza, vamos começar aqui, porque sinceramente o negócio tava pra explodir. Gente, minha reação a cada momento desse dorama daqui pra frente foi as melhores possíveis, porque tipo, eu acho que eu nem sei se eu vou ter reação pra dizer realmente pra vocês, porque foi mais assim, oh my god. Não. Foi mais ou menos isso, e na maioria das cenas, assim, que sabe, que realmente tinha um plot. E aqui a gente começa com o professor ainda, né, questionando o Likan e pedindo pro Likan ir lá no hotel para ter certeza de quem tinha ido lá era o Seiyun, né, o filho do Suhun. E assim, eu olhei pra ele e falei, sim, meu querido, eu entendo o seu ponto de querer realmente, né, testemunhar e ter certeza de que era o Seiyun. Mas quem mais seria, né? Quem mais seria? Quem mais iria lá no hotel onde o pai costumava ir? Que outra criatura ia querer se interessar pela vida do Suhun? Tá, também vamos supor que tem gente estranha nesse mundo, né, pra se interessar pela vida dos outros. Nós estamos aqui, né? Contando a história do professor aqui. Então, tem muita gente estranha querendo saber da vida dos outros. Mas a questão é, né? O professor, ele tinha meio que aquela coisa com o escritor Suhun. Por quê? Porque o Suhun tinha conseguido ser escritor, tinha falado aquelas palavras para ele e, além do mais, tinha se casado com a Unju, que era o primeiro amor do professor. Então ele tinha ciúmes da Unju, ele ainda gostava da Unju. E eu vou dizer pra vocês aqui, tá? Eu tenho raiva desse professor. Por quê? Porque aqui a gente vê que ele só presta atenção nele, sabe? Que ele só se importa com ele. Tipo, a esposa dele, eles passaram 13 anos dormindo separados. Ela teve vários abortos, tadinha, e passou tudo sozinha porque ele não olhava pra ela, ele não cuidava dela, sabe? E o mais impressionante é que ela ainda tava com ele apesar de tudo isso. Eu olhava pra ela assim, minha filha, separa, vai embora, tá na hora, casca o beco aí desse homem, deixa esse homem sozinho, porque ele não se importa com você. E o homem lá, obcecado pela mulher do outro homem.
Oi, meu Deus do céu, sinceramente. E tipo, né, ele chega e vai atrás. Ele fica meio assim, aí o professor, o que você tá, por que você tá assim? Ele, porque é um amigo e antes eu tinha inveja do Seiyan e agora assim eu vi que a família dele não é tão perfeita assim, que não sei o que, né? Porque ele, com as imagens que ele mostrou pro professor, tá realmente uma pessoa, né? Como se fosse realmente um cara da idade do Suhun, do Likan. A gente não vê o rosto da pessoa porque tá totalmente coberto, né? Então a gente não sabe quem é. Aí beleza, continua, vem pra cá, vem pra lá. O Likan continua lá na casa do pessoal, continua vendo as coisas, né? E nisso vai ter o aniversário do Suhun, né? Do escritor. E lá a irmã do Seyun vai pra lá. E ali, quando ela chega, ele começa a contar tudo que ele viu e que ele sabe pra ela. E o mais surpreendente é que, tipo, o Likan, ele tá tipo assim, ó. Tá aqui a estante, ele tá tipo isso aqui, ó, da estante assim, ó. Com a cara olhando pro povo assim na porta, assim, e ninguém vê ele. Eu falei, meu Deus, tu passou uma tinta invisível nesse teu corpo, amigo, porque como é que esse povo não tá te vendo? Esse povo tá olhando pra aí toda hora e o povo não tá te vendo. Como isso é possível? Tu tá invisível? Não, porque sinceramente, porque se fosse eu, o espírito obsessor desse me olhando a todo momento, eu já teria sentido a presença, né? Tu é doido, amigo? Não dá certo não. E ali ele continuou ouvindo até que a mãe dos meninos chamam, né, para poder ver o bolo que ela tinha feito. E ela entra no escritório e ela acaba vendo o Likan, os meninos, né, foram embora e ela acaba vendo o Likan e ela chama o Likan. E ali o Likan vai ver o bolo e tal, só que ele queria ir para onde os meninos estavam para ele poder continuar escutando a história. Aí quando ele chega na garagem, que eles estão lá conversando, que eu não sei como é que ele sabia que esse povo estava na garagem, né? Porque não deu muito contexto aqui de como ele sabia isso também já é estranho. Tá lá o pessoal, os dois conversando e ele ainda tá contando a história ainda, uma história enorme, porque eu ainda tava contando, né? E o mais surpreendente é que a irmã fala pro Seyun que não é para ele contar nada da história dele, dessa história para ninguém, nem pro Likan, nem para ninguém, porque senão ela acabou de vir se tornar escritora também e vai acabar com a vida dela também junto, né, quando o pai, se tudo isso vinha à tona. Eu olhei para ela assim e falei, filha da peste, tua mãe tá lá, né, o menino tá aqui fazendo todo esse esforço, sofrendo desse jeito pra mãe dele não saber, e tu tá aqui preocupada com a sua carreira. Tu é pior que teu pai, sabe? Tu é não tenho nem palavras pra descrever o que você é, sabe? E ali, beleza, né? Ele vai pro quarto, ele não quer nem sair do quarto pra se despedir da irmã, nem nada. Aí, o professor fala que, tipo, ele não percebe isso, né, no Seyun na escola. Aí o Likan fala que na escola ele parece ser normal, ele brinca com os amigos de basquete e tal, mas em casa ele tá muito cabisbaixo, ele não quer sair do quarto, nem nada, nem comer, nem nada. Beleza. Aí, o que acontece? O professor vê a Unju e começa a seguir ela. E eu tô olhando pra ele, seguindo a mulher do outro. Eu olhei e falei, meu tio, pelo amor de Deus, vai pra sua casa, sua esposa tá em casa ali esperando. Não, olha, meu Deus do céu. Se fosse eu vou dizer pro senhor aqui, porque parece que nesse universo aí ninguém tá vendo o senhor perseguindo uma mulher. Né? Mas se fosse eu passasse e visse um negócio desse, eu chamava a polícia, porque pra mim vamos ter pelo menos uma noção aqui, né, meu tio, que o senhor tá seguindo uma mulher casada, que o senhor é obcecado por ela, tá parecendo um espírito atrás da mulher aqui e tipo, ninguém tá vendo, ninguém chama a polícia. Vai-te embora, vai pra sua casa, sua mulher tá em casa, essa aí não é sua não, essa aí é do outro. Né? Você teve a sua chance, aliás, você nunca nem teve chance com ela pra começar de conversa, porque ela nunca gostou de ti. Aí lá foi, né? Ele chegou lá, ela foi na exposição e chegou lá. Quando ele ia para poder falar com ela, quem chegou? O Suhun chegou. Ele pegou, voltou, né? E ficou lá escutando eles e ali ele deu raiva nele, ele saiu, que não sei o que, que não sei o que. Aí, né?
ele tinha, eu não expliquei isso, mas ele tinha voltado a dar as aulas pro Lee Kang, né, depois de tudo que tinha acontecido, depois dele ter descoberto quem era o cara, o pai do Seiyan, porque, né, agora a história realmente estava ficando interessante, né, já que era o Suhun e a Unju que estava ali, a primeira mulher que ele gostou, o primeiro amor dele, né. Então, saber de tudo isso tava, sabe, realmente acabando com ele. Aí, beleza. E em vários momentos aqui desse dorama, eu tive raiva daquele velho, porque ele tava menosprezando a mulher dele, enquanto ele tava obcecado pela mulher do outro. Falei, meu filho, meu Deus do céu, que desgrama é isso? Tem a cena que, tipo, eles vão para um negócio do livro, um lançamento do livro do amigo deles lá, que eu acho que é o diretor da universidade, não sei, ou é um professor também da universidade. E ali, beleza, né? Ele acaba sabendo que o Suhun vai estar lá. Só que ele não sabe que a Unju vai, a mulher dele só conta pra ele de última hora. Aí quando ela vai, né, entrar no carro, ela fala que ela tá sentindo dor, que ela tá sentindo cólica, né? E ele fala, você deveria ficar em casa e descansar, não sei o quê, né? Você não precisa ir, eu vou sozinho. Eu olhei pra ele e falei, não, eu não tô escutando isso não, velho. Aí ele vira e fala, melhor, se piorar, vá pro hospital. Não, pera, calma. Você é marido dela, sabe? O mínimo que você podia fazer agora era desistir da viagem, os dois, porque não tem por que você ir pra lá, sabe? Desistir da viagem, os dois, você ficar com sua mulher dentro de casa, cuidar dela, fazer um chá pra ela, porque ela tá sentindo dor, e se a dor piorar, você levar a sua esposa no hospital. Era isso que você deveria fazer agora, nesse exato momento. Ele fez isso? Não, ele não fez. Ele deixou ela sozinha lá e foi embora. E a mulher, eu não sei que diacho ela tava tentando enxergar ainda naquele velho, porque ela não largava ele. Eu falei, minha filha, você é terapeuta. Minha querida, larga esse homem e vai embora. Pelo amor de Deus, não é possível que eu vou terminar esse dorama aqui e eu não vou ver tu ir embora. E deixar esse velho carcomido pra trás. Não, não é possível. Eu não, sinceramente, se isso não acontecer aqui, se você não largar esse velho e não for embora, o dorama pode ter o final mais inesperado possível. Eu vou ter odiado esse negócio aqui, tá? Vou ter odiado desse negócio aqui, porque não tem cabimento do que tu tá fazendo aqui. Porque o que de acho tu tá fazendo com esse homem ainda? Aí chega lá no hospital, ela escuta, né, um casal, o cara falando com a mulher dele, por que você não me contou que você estava doente, que não sei o quê. Aí ela falou alguma coisa pra ele falou, não, mas eu fiquei muito preocupada, eu tô muito nervoso, que não sei o quê. Eu falei, tá vendo aí, minha querida? É assim que funciona, era assim que era pra ser, era pra ele estar aí. Enquanto tu tá aí deitado nessa cama, e ele tá onde? Ele tá lá. Aí quando chega lá, no evento, a Unju e o Suhun não foram. E ele ficou lá. E o que acontece? O Lee Kang, né, que ele tinha saído porque ele chegou para contar a história, né, que tinha acontecido depois daquela carta que o Suhun recebeu, que foi uma carta falando que ele tinha as filmagens da câmera do hospital, né, e que ele ficou todo assim, se tremendo, derrubou até a garrafa de vinho e quebrou. Ele foi na casa do professor para contar o que tinha acontecido. Só que ele recebeu uma ligação e ele saiu correndo, né? Beleza, o Lee Kang, ele tava no asilo do pai dele lá, cuidando do pai. E aí ele recebeu o e-mail do Lee Kang. Olha, esse homem, tipo, não mostra ele, sabe, mostra ele em casa, normal, como se a mulher dele não estivesse no hospital, como se a mulher dele não tivesse. Eu falei, não é possível. Não, realmente não é possível que eu tô vendo esse negócio aqui agora acontecer, não. Meu Deus, que ódio desse velho. Que ódio desse velho. Se eu pudesse entrar, eu dava de burro na cara desse velho. Sabe? Ai, enquanto a mulher dele tava lá, ele tava lá obcecado. Ele, não sei o que, não, a minha Unju não pode fazer isso, não sei o que. Mas olha, sinceramente, que ódio. Aí ele chega, né, e começa a ler, e ele descobre que
o cara, né, que tava lá no hotel não era o Seiyan. E eu achava também que era o Seiyan. Só que quando chegou lá, era um Ju. Oh my God! Como assim? Como assim era um Ju? Não, mentira. Meu Deus do céu, não é possível. E eu achando que era o Seiyan. Eu realmente achei que era o Seiyan. Até porque teve a história que ele contou pra irmã dele e tal. Né, que ele tava lá no hotel, que ele viu tudo acontecer. Então, eu realmente achei que era ele. Mas era a mãe dele. A mãe dele sabia de tudo. Eu falei, gente do céu. E eles achando que a mãe deles não sabia de nada. E ela sabendo de tudo. Meu Deus! E ali ela começa a contar a história, né, pro Lee Kang e tal. Só que o Lee Kang, ele vai mandar as coisas separadas. Talvez ele falou pro professor que talvez demorasse uma semana, assim, né? E realmente aqui também me deu raiva do professor. Por quê? Porque o menino falou que estava lá no asilo do pai, que o pai tinha fugido, que o pai estava machucado. E ele só se preocupando na história, só se preocupando em saber da história. Sabe? Ele não tinha mudado nada, ele ainda continuava pensando só nele, só numa desgrama de uma história. Ai, sério, esse professor me deu raiva, porque esse professor me deu raiva que não estava inscrito nesse negócio, né? E ali ele chega e vai mandando por partes, né? O Lee Kang vai contando a história por partes. E ali a gente descobre, né, que ela sabia e não sei o que. Só que a gente descobre que a Minhui, que a gente achava que tinha um caso com o pai do Seiyan, não tinha um caso com ele. A gente descobre isso porque tudo começa, né, quando ela começa a perceber, né, os contatos e tal que ela tem com o Suhun, a Unju, e ali ela vai no banheiro para lavar o rosto. Quando ela chega lá, ela olha, ela vê um pacotinho do teste de gravidez. My Caramba, God. a mulher tá prenha do marido da outra. Meu Deus, que coisa horrorosa. Mas ela vai na bolsa, né, da Minhui, e chega lá, ela acha o lenço dela, o cachecol dela e o teste de gravidez. Só que na hora que ela escuta a porta abrindo, ela enfia o teste de gravidez no bolso. Né, e o teste tinha dado positivo. Aí ela começa a discutir que não sei o que, né, e até então depois ela vai até o encontro da Minhui, entrega o teste de gravidez e a Minhui olha pra ela e fala, você acha que eu tô tendo um caso com seu marido? Olha, você acha que eu sou o quê? Né? Eu olhei pra ela assim e falei, bom, minha querida, você quer que eu responda por ela? Eu só não vou te responder porque você não tem como escutar, né? Daqui de onde eu tô, você não vai escutar o que eu iria falar pra você. E também, né, eu não vou gastar minhas palavras com a senhorita. Mas, sim, né, se ela pudesse realmente dizer o que ela acha que você é, eu tenho certeza que seria das piores coisas que ela falaria aqui, né? E olha que ela tem esse jeitinho doce dela, mas ela falaria atrocidades. E, né, com certeza eu também falaria. Aí ela chega, não em questão assim, pelo marido, sabe? Talvez a Unju fosse pelo marido, mas eu não falaria pelo marido não, sabe? Porque se fosse em questão de falar pelo marido, eu brigaria era com ele, porque ele que tá dentro de casa comigo, então ele que me deve respeito. A Miri não tinha nada a ver. Mas eu falaria com ela por outras coisas, né? E aí a Miri conta, né? Ela fala que ela não se envolveria com aquele marido dela, que ele era um idiota, que ele era um isso e aquilo. Eu falei, pronto, plot twist. A mulher tá tendo um caso com o marido da outra e falando nem muita coisa dele ainda, né? E muito bem. Até então eu achava que ela ainda tinha um caso com ele. Aí depois ela explica que conta a história, né? Que ela tinha uma irmã e a irmã dela morreu, né? E a irmã dela tinha escrito um romance, tinha escrito uma história. E ela levou pro Suhun. E o Suhun acabou pegando partes da história da irmã dela e colocando no livro dele. Sabe? E eu olhei e falei, filho de uma mãe desgraçada, eu não acredito que ele roubou a história da tua irmã. Não, minha amiga. E ali ela falou pra ele que aquela era a única cópia que ela tinha, né, e tal. Só que ali, né, naquilo surgiu aquele sorriso malicioso no rosto dele. Ali, depois ela foi lá confrontar ele, quando o livro dele saiu, ela foi lá confrontar ele, porque tinha parte parecida com a história da irmã dela e ela sabia. E ele, você tem como provar?
eu posso te processar por isso e aquilo. Ela falou, provas? Eu tenho provas, sabe? Eu tenho o arquivo original do texto da minha irmã e tal. Falei, mentira, bicha sua louca, isso é babado. Meu Deus do céu, agora tu acabou com o homem. O menino ficou branco, ficou pálido, ficou rosa, ficou azul, né? E aí agora ela tinha o homem na palma da mão. E ali eu entendi isso, né? E ela mostrou a marca no pescoço. Lembra daquela cena que o Lican estava todo empolgado falando do carro balançando? Ele estava tentando matar ela, né? Eu achei, vocês acharam, nós achamos que eles estavam fazendo alguma coisa lá dentro, mas eles estavam realmente, porque ele estava tentando matar a Miri lá dentro enforcada. Como ele não conseguiu, não sei. Mas também ele ia matar a minha lá dentro da casa dele. Também não sei por que, né, não foi. Beleza. Menino, aí ela contou tudo isso e ali eu entendi, então, o que realmente era. Ela realmente não tinha um caso com ele, né? Ela chega e fala isso. Eu falei, meu Deus, me desculpe, moça, eu duvidei de você. Oh, meu Deus. Você falecida e eu falando mal de você. Olha só, me desculpe. Não foi minha intenção, mas todas as trajes da história apontavam para que vocês dois tinham um caso. Mas agora eu conheço sua história, então me desculpe mesmo, me perdoe. Aí beleza, ela pergunta se, a Unju pergunta se ela ainda tem os arquivos. Aí ela fica assim e tal, ela fala que vai comprar e mostra um papel com a quantia de dinheiro que ela vai dar pelo arquivo. E ela vai vender. Aí na segunda-feira, ela fala que é para ela levar o arquivo e ela levará o dinheiro. Só que o acidente com a Miri aconteceu no domingo, né? Na segunda ela recebeu uma ligação dizendo que a Miri tinha morrido. A Miri tinha morrido. De graça. Ela tinha morrido, né? E ali, depois ela foi no orfanato, viu a filhinha da Miri lá, né? A moça falando, a diretora falando que ela era uma garota muito forte, que ela não chorava, isso e aquilo. E ali, né, ela entregou o dinheiro para freira, porque ela falou que a menininha iria para os Estados Unidos morar com a avó. E ali ela entregou o dinheiro para freira, falando que ela devia aquele dinheiro, né, para a mãe da menininha e tal. E conversando com a menininha depois, ela descobre que o pendrive está com a menininha. E ali ela pega aquele pendrive. E vocês acharam, e eu achei, né, que ela ia fazer alguma coisa, mas não. Ela queimou o pendrive. Eu falei, mentira, que tu vai converter o diabo desse homem nojento para manter a imagem de família feliz. Ai, que ódio, meu Deus, que raiva. E o professor lá, não, a minha Unju, ela não pode ter feito isso, ela não é assim. Eu falei, vá pro inferno, tu e ela, tá? Porque a tua mulher tá aí dentro da tua casa, tu não olha, agora o diabo da mulher dos outros tá olhando. Ah, peste, olha, meu Deus do céu, meu filho, presta atenção. A gente não conhece as pessoas, a gente não sabe quem elas realmente são, de verdade. Então, para de prestar atenção na mulher dos outros, para de ser obcecado pela mulher dos outros e vá cuidar da sua, que é melhor, né? Porque, sinceramente, apesar que depois desse tanto de tempo tu fazendo tudo isso com ela, né, não adianta começar a cuidar agora não. Eu quero é que ela vá embora, eu quero que tu fique só, miserável, fique só, pra tu ser besta. Aí ele chega, né, continua e ali a história acaba. E ali ele fica ligando pro Lican e não sei o que, pra saber o final da história, né? E com isso, né, continua contando a história que ela acaba descobrindo que o filho dela sabia disso, o Seiyan. E eles acabam bolando o plano, que é o plano da carta que eu falei pra vocês, né? Que eles têm as imagens e tal, e ela manda o filho dela ir lá no hospital ver as imagens e ela vai até o parque para confrontar o pai deles. Beleza. Ali ela chega, né, no parque, só que ele recebe uma ligação. E a ligação é da irmã do Seyun, falando que, né, o Seyun já sabe, e aí ele pergunta o quanto ele sabe, que ele tá indo lá para eles conversarem e tal. E ele parte correndo, e ela parte correndo atrás. Só que quando ela chega lá, ele já saiu, e ali ele recebe a ligação, né, ela recebe a ligação do Yun, falando que não tinha como, né, ver, porque eles tinham pegado um ponto cego das imagens, né? Ele tinha pegado um ponto cego
da imagem para poder matar a menina e tal. E aí não tinha nenhuma imagem que mostrasse nada. Aí ela chega, é quando o Lee Kang chama o Se-Yun e ela começa a correr e o Lee Kang descobre que é ela que tá ali, né? Aí o professor fica doido porque não tem final, não tem, né, continuação, e ele liga pro Lee Kang desesperado, falando que eles vão forjar aquela história, que eles vão inventar provas, que eles vão dizer que ele chegou e fez isso, que ele matou a menina. Aí o Lee Kang olhou, falou, mas o senhor tá me pedindo pra mentir, pra, tipo, inventar, mas o senhor falou que eu não poderia fazer isso, que eu tinha que olhar os fatos e não sei o quê. Ele, mas a gente não tá mentindo, a gente só tá seguindo de acordo com tudo que aconteceu, com o filho dele vendo ele lá no hospital e tal. Obviamente, né, você vai dizer que você seguiu ele até lá o hospital e você viu com seus próprios olhos ele fazendo isso. Eu olhei para aquele professor e falei, não, peraí, tu não tá pedindo, tu já me pediu para uma criança ir em um hotel, né, investigar. Certo que o Lee Kang, ele não é criança, mas em vista da idade do professor, ele é uma criança, né? E ali naquela história ali, ele deveria ter o quê? Uns 22, 20 anos por aí, ou talvez uns 23. O professor já deveria ter bem quase uns 50, quase 60. Então, para o professor, ele era uma criança para fazer um negócio desse. Aí ele... Eu falei, não tô acreditando que o senhor tá pedindo isso para ele sair de lá, de onde ele tá, né, com o pai dele lá, e chegar lá na frente de um computador e escrever que ele seguiu o cara até o hotel, coisa que ele não fez, porque ele tava contigo, e falar coisas que ele não viu. É isso mesmo que eu tô entendendo que você tá pedindo pra ele fazer. Não, amigo, não, isso não funciona. O senhor tá doido? O senhor tá maluco? Sabe? A gente tem que entender que tem certos pontos, por mais que a gente tenha, né, aquela coisa com aquela pessoa, a gente não pode sair inventando mentira, não, porque a gente não sabe, a gente não viu, a gente pode, sabe, ter sido outra coisa. O filho dele não viu se ele realmente fez aquilo, porque quando o filho dele chegou lá, a mulher já tava sem pulso e ele viu só o pai saindo, mas ele não sabe se foi realmente o pai ou se ela morreu sozinha. Então, como é que esse menino vai chegar lá e vai falar um negócio desse? Não tinha cabimento. E ali, ele queria porque queria. E o Lee Kang virou pra ele e falou, olha, eu tô aqui com meu pai, não sei o quê. E então, a partir de agora, a história é sua. Eu não vou mais escrever, eu tô cansado, isso e aquilo. A história é sua. O senhor invente a sua história. A partir de agora, o senhor é o escritor. Falei, caramba, Lee Kang, você, meu garoto, você falou tudo que eu queria falar pra esse velho. Aliás, você não falou tudo não, porque se eu fosse falar o que eu queria falar pra esse velho, eu esculhambar ele todo, né? Mas você fez o certo, você deixou essa história pra lá, sabe? Se ele quiser, ele invente, ele vai lá e ele invente o que ele quer falar lá, mas eu não coloco você nisso. Aí ele pegou e foi começar a escrever, né, sobre a história. Aí ele pegou toda a história que o Lee Kang já tinha feito, né, e colocou como se fosse dele. Eu olhei e falei, mas pera, uma coisa é você escrever conforme a sua narrativa o que você quer sobre uma pessoa. Outra coisa é você pegar a história toda de outra pessoa e transformar como sua, né? Porque isso aí já é o que o cara lá fez, que é roubar a história de lá, né? E você tá roubando a história do Lee Kang agora. Não, amigo. E aí, de manhã esse velho tá dormindo e o Lee Kang liga pra ele, tá ligando pra ele, aí ele vai e atende. Aí ele fala, por que você não me atendeu, não sei o que, ele, por que você tá assim, não sei o que, eu liguei pra você a noite toda, sobre o final daquela história que o senhor me perguntou e tal, acho que tá acontecendo agora. E oi, como assim? Eu vou te contar, mas é muito aterrorizante, é isso e aquilo. Ontem à noite eu recebi uma ligação e começa a contar a história, né? Que ele recebeu uma ligação e ele achou estranho essa ligação. E ele tentou ligar de novo, só que não foi. E ele viu que tinha uma mensagem de áudio, né? Uma caixa postal. E ele foi escutar. E era do Se-Yun. E lá na caixa postal dizia, né? O Se-Yun falando, Lee Kang, sou eu, o Se-Yun. Tá acontecendo isso. Tá acontecendo isso. Meu pai tá tentando matar a minha mãe, porque a gente sabe, não sei o que. Eu falei, meu Deus, mentira que esse homem tá fazendo isso agora.
Depois de tudo que ele já fez, depois de todas as atrocidades, ele vai matar a mulher e o próprio filho? Não, eu não acredito nisso, não. E tá lá batendo na porta, até que a fechadura quebra. E esse homem entra com um troféu na mão ensanguentado. Falei, pronto, ele já matou a mulher, agora vai matar o menino. Oh, meu Deus, é teu filho, homem, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, não. E ali ele fala que a última coisa que ele escutou, né, do áudio foi o Seyun gritando. E pede pro professor ir pra lá, porque ele tá indo pra Seul agora, mas ele não vai chegar a tempo, não sei o quê. O professor pede o endereço e parte doido. Ele, não, meu querido, não, que não sei o que, Ele liga pra emergência, né, pra dizer que tá tendo um incêndio, porque na cabeça dele, lá no áudio, né, o Seyun dizia que o pai dele ia queimar tudo e tal. Então ele ligou pra emergência, pros bombeiros, e mandou eles irem pra lá. Aí quando ele chegou lá, os bombeiros já estavam lá, né? E a casa estava fechada. Eu falei, tá errado isso aqui. Isso aqui tá errado. E ele chegou desesperado e o cara... Foi o senhor que ligou pra gente sobre, sabe, um incêndio, que não sei o que. Ele foi, e abre aqui, não sei o que, sabe? Por que vocês não estão abrindo essa porta? Eu falei, isso tá errado, e muito errado. Meu tio, calma. Se essa casa tivesse pegando fogo, ela estaria inteira desse jeito? Eu te garanto que não. Não, esse povo não tá... Essa mulher vai abrir essa porta, sabe? Eu só não digo que ela tá aí, porque com todo esse alvoroço aqui no quintal dela, que nela já teria abrido essa porta. Mas tem alguma coisa errada. Eu sabia que em algum momento, ou o Suhun ia aparecer, ou o filho deles, ou a Unju ia aparecer ali. Eu falei, não. O Lee Kang inventou toda essa história. Não é possível. Não é possível que ele fez isso, que ele levou o professor para ali com uma história inventada. Não, eu não acredito nisso, não. Menino, eu esperava que um deles aparecesse. Apareceu, foi os três de vez. O Suhun, a Unju e o Seyun. Puta. Não. E o professor ficou assim, parado assim, estático, assim, olhando. E fiquei aquilo, e ele, professor, o que o senhor tá fazendo? E não sei o que. Eu falei, era mentira desde o começo. Desgraçado, miserável, eu sabia que tinha alguma coisa errada com aquele garoto. Quando o professor, né, tá indo embora de carro, tá tentando ligar pro Lee Kang. O Lee Kang não tá atendendo. Quando ele tá chegando, o Lee Kang tá saindo do apartamento de lá, do bloco que ele morava, né? Eu falei, ué, o que ele tá fazendo aí? O menino, quando ele chega lá dentro, né, quando ele chega em casa, ele tentou correr atrás do Lee Kang, só que o Lee Kang correu e foi embora e não deu nenhuma explicação pra ele, nem nada. Quando ele entra dentro de casa, finalmente, o que eu mais queria nesse negócio todo aqui, durante todo o dorama aconteceu. A mulher tá arrumando as malas pra ir embora. Eu falei, graças a Deus, finalmente, minha filha, tu tá arrumando tuas malas pra tu ir embora dessa casa. Mas, menina do céu, você é incrível. Você é a mulher, você é você, velho, sabe? Ai, eu te amo, sabia? E ela chega lá e tá arrumando as malas e ele, né, pergunta se ele teve ali, porque ele vê 2 taças e comida ali, né, na mesinha do centro, e ele pergunta se o menino tava lá, o que ela tinha falado, o que ele tinha falado pra ele, porque quando ele tá entrando, ela tá colocando a mala na porta. E ali ele pergunta o que ela falou pra ele, que não sei o que. Quando ela entra no quarto, ele entra no quarto, atrás dela, a cama tá bagunçada. Falei, pô, menino, não, ele não fez isso. Ele não teve essa coragem. Ele teve. Não é possível. E o professor olha assim e fala, não, você ficou bêbada e fez isso com um garoto, que não sei o quê. Eu falei, agora ele é um garoto. Agora, pra estar, né, se envolvendo com sua mulher, ele é um garoto. Mas pra ir lá, né, mentir, e escrever mentiras, e falar que testemunhou o cara matando outra pessoa, ele não era um menino, ele era um homem para assumir responsabilidade. Agora, para se envolver com sua esposa, ele é um garoto. Aliás, esposa não, né? Que ela não é nada sua, você nunca tratou ela como esposa, então esposa é a única coisa que ela não é sua. Vocês moram juntos, vocês praticamente são colegas de quarto, né? De quarto não, nem de quarto não, é colegas de casa, porque você dorme lá e ela dorme aqui. Aí ele chega e continua e ela não responde nada, ela só fala, passando o batom dela, toda com vestidinho preto, toda... Meu Deus, que mulher maravilhosa.
Aí ele chega e continua falando, e ela olha pra ele e fala, né, que... Olha não, ela passa no batom dela bem linda e plena, fala que ele não é um garoto, ele já é um adulto. Pariu, ela realmente ficou com o cara. E ali começa meio que mostrar, né, a cena dele beijando ela. Eu falei, meu Deus, realmente aconteceu? Não. E mostrou algumas coisas, mas eu falei, não, meu Deus, como assim? Como assim? Gente do céu. Mas minha tia, calma, vamos ter calma aqui, porque ele é esperto, tá? A gente tá falando do Lican. Então, provavelmente, tudo isso foi só manipulação, tá? Eu não acho que... Ele pode ter ficado com a senhora, mas eu não acho que ele quer nada com a senhora, não. Então, se a senhora for sair daqui, pelo amor de Deus, não saia desse aqui e vá atrás de outro, não. Fica no seu cantinho quieto, sabe? Procure alguém realmente legal, porque o Lican também não é gente desse mundo que eu quero ver a senhora com ele, não, tá? Desculpa, mas eu também não quero ver a senhora com ele, não. Aí ela chega, né, e depois conta que o Lican tinha ido atrás dela, falado pra ela toda a história, né, tudo que tinha acontecido, e ali eles se encontraram algumas vezes, mas depois eu falei, miserável. E ele falou que ele tava com o pai no asilo. Que pai? O que ele tava era visitando a mulher do professor. Olha que filho, rapariga. Ai, eu te amo, Lican. Desculpa, gente. Desculpa, mas eu não vou dizer que eu não gostei do que aconteceu com aquele professor, não, tá? Porque, sinceramente, eu gostei. Porque ele é um homem, ele é aquele cara que, tipo, do começo ao fim aqui nesse dorama, ele tava obcecado pela família do Sunrun, sabe? Pela família que a Unju tinha. Ele tava obcecado pela Unju. Quando ele descobriu, né, que era Unju, ele ficou totalmente obcecado, ainda mais por aquela história, e, tipo... Ele não importava com a esposa dele, coisa que ele já não importava há muito tempo. Ela teve vários abortos e tudo mais. Não tô falando que trair é legal, não, sabe? Porque eu não vou dizer que a atitude, né, de se relacionado com outra pessoa ali dentro da casa deles, ali, por mais que, tipo, né, pra ela já realmente já não existisse nada, já que ele não dormia mais com ela, eles não tinham mais contato, ele nem tratava ela como esposa, na verdade, direito, né? Então, mas não é legal, né? Não é legal. O que eu gostei da parte em si foi ela ter realmente deixado ele e, tipo, ele ter ficado sozinho. É essa parte que eu falo que eu gostei que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele ali, ele viu, né? Que, tipo, ele estava obcecado por uma e acabou perdendo a outra. Poxa, você tem que ter responsabilidade sobre os sentimentos das outras pessoas. Se você não queria, se ele não queria ficar, né, com a mulher lá, então ele chegasse pra ela e falasse. Ele ficasse sozinho, passasse a vida dele sozinho, mas não fosse, né, se casar com a mulher, colocar ela dentro de casa, passar a morar com ela pra ela ter vários abortos seguidos e ele deixar ela sozinha, ela se sentir sozinha e tudo mais. Poxa vida, né? Um pouquinho de responsabilidade pelos sentimentos dos outros é bom. Se você não gosta dela, você gosta de outra pessoa, por que você vai casar com a pessoa? Nossa senhora. Então, o que eu falo da parte que eu gostei foi disso, dele ter ficado sozinho e dela ter tido a coragem de ir embora e deixar ele pra trás. Foi dessa parte que eu gostei, da questão dela ter traído, né, ele, se realmente aconteceu. Eu não vou dizer que eu gostei não, porque essa parte aí eu não, sabe, realmente não apoio, independente de como aconteça, porque realmente, né, é meio que, por mais independente da situação, não vale você se rebaixar a tal ponto pra mostrar pra alguém, sabe? Então, esse é um ponto que não é conversável, sabe? Não é discutível, podemos dizer assim. E ali depois ela vai embora e tal, e ele descobre que ele pegou o livro dele, o livro que ele tinha deixado lá, que ele tinha escrevido na vida dele. Ele pegou o livro e ele foi embora. Eu falei, não, esse menino é um gênio. Esse menino é um gênio. Eu falei que esse menino prestava. Eu avisei em todos os momentos aqui desse dorama, desde que esse dorama começou. Esse menino presta. Eu falei, mas ninguém me escuta. Eu tenho raiva dele? Não tenho. Mas aí é discutível também, né, gente? E aí ele simplesmente, com certeza, né, manipulou tanto o professor quanto
A esposa do professor, ele manipulou todo mundo aqui, né? A esposa do professor também foi manipulada, obviamente, por ele. Por quê? Porque ele queria entrar dentro de casa para poder entrar no escritório do professor e pegar o livro do professor. E para isso, ele teria que, né, entrar naquela parte mais, sabe, sensível que ela tinha, que no caso era o casamento dela, né, que não estava bem, que estava indo de mal a pior, né, então ele foi entrando ali, ele foi conversando com ela, né, se fazendo de amigo, sensível, aquela coisa, e cada vez entrando mais para que ele pudesse chegar no ponto, chegar o dia que ele ia chegar, né, até ela e simplesmente botar tudo pro ar, né, porque o que acontece? No outro dia, o professor liga para ele desesperado, falando que no fórum da faculdade tinham postado que ele tinha feito um aluno escrever, né, difamações sobre o escritor Kim Soo-hyun e que no final ele tinha roubado, né, a história do aluno. Eu falei, caramba, velho, esse menino não é de Deus, não, esse menino, né? E ali a vida do professor acabou, né? E ele sumiu, a gente não teve mais explicações do Lee Kang e tal durante um tempo, e eu pensei assim comigo, pra mim o Lee Kang tinha que aparecer e explicar, porque eu tô curiosa pra entender. Só que ele aparece, depois ele explica, né, ele fala, conta a história, pergunta se o professor lembra de 12 anos atrás, e ele começa a contar a história de quando o professor foi num orfanato com a esposa dele, né, a ex-esposa dele agora, lá no orfanato, e lá ela tinha ido fazer um estágio, né, e nesse estágio ela tinha que conversar com as crianças do orfanato e tal. E lá nesse orfanato, o Lee Kang era uma dessas crianças. E lá ele chega, né, ele fala que ele não quer fazer atividade e ele sai da sala. Aí ele vai atrás da criança e ele começa a conversar com a criança, interagir. E o Lee Kang, ele não gostava de falar sobre a história dos pais dele. Ele tinha 8 anos naquela época. Ele não gostava de falar sobre as histórias do pai dele. Dos pais dele, né, no caso. Aí beleza, o professor fala pra ele, então tá bom, então vamos fazer assim, vamos falar das histórias vamos contar uma história sobre a família dos patos. E ele começa, né, a falar com a criança e tal, e o Lee Kang começa a se abrir com ele. E ele fala que ali naquele momento foi o momento que ele mais se abriu durante todo o tempo que ele tinha passado ali naquele orfanato ali sem se abrir e tal, né, aquele foi um momento especial pra ele. Aí quando a mulher dele saiu, né, da sala do diretor e tal, do orfanato, ele foi lá e pediu, né, o endereço do professor para ela, para que ele mandasse cartas para ele. Oh, meu Deus, que bonitinho, gente, é muito fofo, né, mandar cartas para ele contando, né, a história dele e tal. E ali quando ela fala com ele, ele fala, e você deu meu endereço para ele, sabe? Eu só ouvi a história dele porque, né, eu queria uma inspiração, mas é sempre a mesma história, que os pais dele morreram, o pai dele morreu de um acidente de caminhão, alguma coisa assim, é sempre um caminhão, né? E é sempre a mesma história triste, e não me ajudou em nada, que não sei o que. Eu falei, desde essa época, esse velho é chato e só pensa no próprio umbigo. Ou velho insuportável. Desde esse tempo, olha, sinceramente. E quem tava escutando? O menino. O bichinho escutou tudo, tadinho. Ficou de coração partido. E ali ele cresceu. E voltou pra se vingar do velho. Falei, esse menino é um gênio. Esse menino, meu Deus do céu. Não, creio. E ele conta, né, que na história do pessoal lá, nunca teve um empregado. Nunca, nunca, nunca. Que aquele acidente que aconteceu quando eles estavam lá na frente do hotel foi só uma coincidência. E que ele simplesmente aproveitou isso e construiu a narrativa toda. Meu Deus do céu, esse homem é um gênio, gente. Gente. Rapaz, menino, se tu fosse um escritor realmente da realidade aqui, eu parava tudo só pra ler um livro seu. Sério mesmo, você é um escritor de bom cheiro. Caramba, que
Que história incrível, velho. Tu criou nessa cabeça tu e escreveu e fez o professor acreditar. Não só o professor, porque eu também acreditei, né? Eu acreditei nessa história. Bem incrível, incrível, sério. Esse foi o plot twist da gente descobrir que nada daquela história era verdade, sabe? Nada. Ele inventou tudo. Os personagens, a forma como a história foi construída, sabe? Só pra, prender o professor. Porque ele tinha descoberto que, pelo, Seyun, ele escutou que o professor era apaixonado pela Unju, pela mãe dele, e que ele sempre via os pais deles conversando sobre aquele professor lá na casa e tal. E nisso ele viu a oportunidade de se aproveitar, de se aproximar do Seyun. Isso aí não foi mentira. Só a parte do restaurante foi mentira, dele ter conhecido o Seyun lá nas férias e tal. Então ele aproveitou disso, se aproximou do Seyun para entrar na casa do Seyun para conhecer os personagens que fariam parte da história dele. Eu falei, menino, você... Menino. Não, nossa senhora do céu, esse menino é de outro mundo, sinceramente, E, gente, sério, foi uma história que eu olhei, eu fiquei de boca aberta. Sério, eu fiquei assim, e no final, depois que tá tudo meio que acabado, assim, o professor tá trabalhando meio que numa biblioteca, vendendo um livro e tal, ele tá lá escrevendo uma história. Aí chega, alguém. Eu falei, é o Lican, com certeza é o Lican. Aí ele fala, bota o livro lá, o professor fala algumas coisas e ele começa a falar. E o professor fica assim, meio que só escutando a voz, ele levanta o olho, ele vê que é realmente o Lican. E ali o Lican fala que ele tem mais uma história, que ele quer voltar com as aulas de literatura, porque ele tem mais uma história para contar. E o professor só fica parado. Eu falei, não, olha, meu amigo, eu vou te dizer aqui, que depois daquela história, foi maravilhosa, foi, A gente ficou totalmente preso naquilo ali, mas eu vou te dizer aqui, que se fosse comigo que ele tivesse feito um negócio desse, eu ficava traumatizada. Fora que ele vai contar que história agora? Sua? Ele vai contar como é que ele chegou na sua esposa, e que conseguiu levar ela de você? Porque só pode, que é isso que ele vai contar agora. Professor do céu, cai fora disso, amigo. Aí o professor vira pra ele e fala, que história? Eu falei, é óbvio, mas é óbvio que esse homem não aprendeu a lição, é óbvio que ele ainda quer ouvir as histórias, é óbvio que ele ainda quer se envolver com esse negócio. Porque o Lican, ele sabe escrever, ele sabe mexer, sabe, com a mente da pessoa. Então é óbvio que ele vai querer, ele é um escritor, E ali o Lican dá aquele sorrisinho assim, filho de uma mãe, ai, que ódio, Que ódio não, porque eu gosto do Lican. E ali ele fala depois, continua, eu falei, mentira, não, mentira que tem, ai meu Deus, sério. Se tivesse segunda temporada sendo preparada, dona Netflix, por favor, prepare essa temporada, porque eu estou totalmente ansiosíssima para assistir essa segunda temporada. Preciso dela. Dona Netflix, não se termina um negócio assim, sabe? Como é que você cria uma narrativa dessa, aí me coloca lá no final, continua. Não, você passou dos limites. Então crie essa segunda temporada, por favor, crie, porque eu preciso saber que história era essa que ele vai contar com o professor agora. Eu realmente preciso saber, Então acabou assim, gente, ele nesse contexto de continua. Ai, meu Deus do céu, eu espero que realmente continue, porque essa história mexeu comigo de certo ponto, Realmente ver que realmente era tudo manipulação do Lican, que ele manipulou o professor do começo ao fim, não só o professor, mas todos à sua volta, o Seyun, a mulher do professor, porque ele também manipulou ela e tal. Não vou dizer que ele não gostava dela, talvez ele gostasse, mas o que foi manipulação, para poder entrar na casa do professor e pegar o livro que o professor tinha escrevido, e colocado no nome dele. Com certeza foi. Ele sabia que ele ia precisar disso em algum momento e ele soube usar.
tá? Vou dizer pra vocês, o cara foi um cara aqui agora, né? Tô feliz porque ela foi embora e deixou o professor sozinho, porque ele merecia isso aí, ele merecia, né? E é isso, é isso, é isso, é isso. Gente, eu gostei muito desse dorama, tá? Foi um dorama que realmente tiveram os plot twists mais, assim, que mexeram comigo aqui nesse ano de 2026, e é o que o ano nem acabou ainda. A gente ainda tem mais 6 meses pela frente. E, sinceramente, eu já tô assim, uau, esse foi o dorama, né? Porque plot twist aqui teve de sobra, de sobra. Primeiro, saber que o pai do Seiyeon era o escritor Kim Soo-hyun, né? Que era meio que rival do professor por conta mais da Unju do que dele ser escritor, né? Porque ele era obcecado pela Unju. Aí, segundo plot twist, saber que a mãe a mãe do Seiyu é que era o jovem que tinha ido lá no hotel para saber se tinha sido realmente um acidente ou se tinha sido um assassinato. E terceiro, e o maior plot twist desse dorama inteiro foi descobrir que era tudo mentira, que era tudo uma história inventada pelo Likan, sabe? Para ensinar o professor uma lição. Meu Deus do céu, esse foi o maior plot twist de todos, de todos. Gente, foi muito legal acompanhar esse dorama, foi muito legal acompanhar essa saga, né? Essa história, esses momentos, foi realmente muito divertido, eu realmente amei muito. E eu amei esse dorama, tá? Dona Netflix, pode mandar a segunda temporada que eu estou preparada. E é isso, pessoinhas. Me contem aí se vocês gostaram desse dorama, se vocês assistiram ele, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, qual foi o maior plot twist pra vocês. Eu com certeza acho que foi o mesmo, né? Com certeza. E se vocês gostaram de como a história foi construída ou não, se vocês acharam, né, meio que exagerado, não sei o que, isso e aquilo. Então, né, curte, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, lembre-se, pessoinhas, não esconda o brilho de vocês com medo de incomodar, ele não é excesso, é missão, confie no vazio, ele não é perca, é só espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo, 안녕. Dá tchau. 안녕.